Da mesma forma em que, por exemplo, no inteiro nós podemos ter operações de somar, subtrair, multiplicar e dividir, os ponteiros também possuem algumas operações básicas, a qual nós chamamos de aritmética de ponteiros. Vamos aprender um pouco sobre o assunto? Mas antes disso, vamos lembrar, né, que numa arquitetura de 32 bits, uma variável do tipo char, ela precisa de 1 bit para ser representada, enquanto que uma variável do tipo int são necessários 4 bytes para representar este número. No caso ainda, né, da arquitetura de 32 bits, para representar uma variável do tipo float, são necessários 4 bytes, enquanto que para o tipo double são necessários 8 bytes. Bom, como é que você pode verificar isso, né? Nós podemos utilizar o operador sizeof e passar como parâmetro do operador sizeof o tipo que nós queremos verificar de quantos bytes são necessários. Veja aqui, por exemplo, né? Eu quero imprimir quantos bytes são usados para um char. Coloquei aqui porcentagem D, porque o número de bytes sempre vai ser um número inteiro, correto? Então, em seguida eu pedi para calcular sizeof e o tipo. Qual tipo? Char. Com isso, o sizeof vai verificar na máquina quantos bytes são necessários para representar um char e vai retornar, no caso aqui, 1. E então vai imprimir na tela do usuário o número 1. Bora. Nessa segunda instrução, em que nós perguntamos, né, quantos bytes são usados para o int, né, vamos usar da mesma forma. Vamos passar o int, né, o tipo int, como parâmetro para a função sizeof. O sizeof, então, vai verificar quantos bytes são necessários para guardar um int. Em arquitetura 32 bits, ele vai retornar o número 4, que vai ser impresso na tela do usuário. No caso de float, de forma parecida, né, eu vou passar o float como parâmetro e então o sizeof vai verificar quantos bytes são necessários para representar um float. No caso da arquitetura de 32 bits, vai ser o número 4. Que tal você abrir o compilador e verificar esses printfs e ver os resultados que ele imprime? Basta colocar eles dentro do main. Bom, depois que agora que nós sabemos a quantidade de bytes necessários para representar, né, para guardar dados referentes a um tipo de dados, né, nós podemos então usar os ponteiros para avançar na memória ou então retroceder. Bom, a operação de adição nos permite avançar na memória usando ponteiros. Mas como assim, professor, avançar na memória? Vamos a um exemplo? Bom, considere o seguinte contexto, né, em que nós temos declaradas no nosso programa algumas variáveis. A variável c, a variável x, a variável p e a variável z. À medida que foram alocando, né, as variações declaradas, o nosso compilador, nosso computador, foi então alocando eles a endereços da memória. A variável c ficou com o endereço 010. E aqui eu guardei a variável a no endereço 010. Lembrando, né, um char precisa apenas de um byte para ser representado da memória. Ok? Bom, depois eu declarei uma variável x, que é uma variável do tipo inteira. E então o compilador fez o seguinte, eu vou guardar 4 bytes, né, a partir da posição 011 para representar o valor x. Tudo bem? Em seguida, eu pedi um ponteiro chamado p. E este ponteiro, então, precisava de 4 bytes para ser representados na memória. Por quê? Né? Em arquiteturas de 32 bits, são necessários de 4 bytes para guardar um ponteiro. Bom, e aí ele fez o quê? Ele falou que o meu ponteiro, os 4 bytes que começam na posição 015, representam esse ponteiro P. Então, do 015 ao 018, representam um ponteiro P. E por fim, eu declarei uma variável inteira chamada z.
E essa variável z, né, precisa de 4 bytes de memória para serem representadas. O computador alocou a partir da 0,19, ou seja, da 0,19 até a 0,22, né, esses 4 bytes representam a variável inteira z. Compreendidos? Então, este aqui é o nosso contexto da memória. Bom, se vier e executar a instrução P++, o que vai acontecer? Né? Bom, ele não vai somar mais aonde P aponta, ok? Então, ele não vai somar, por exemplo, P aponta para 00011, né? Ele não vai vir aqui no 0011 e somar mais 1, ou seja, vai virar de 20, vai virar 21. Não, porque nós não temos o asterisco aqui. Ele vai alterar o valor do ponteiro, tudo bem? Mas como? Bom, acontece o seguinte, né? Acontece o seguinte, ele vai pegar, vai fazer o quê, né? Bom, eu vou precisar somar um número mais aqui, quer dizer, avançar uma posição na memória da variável P. Bom, uma posição na memória é 1? Não, depende do tipo do que é esse ponteiro. O ponteiro P é um ponteiro para inteiros. Então, ele vai avançar não do 0,15 para o 0,16. Ele vai avançar do 0,15 para o 0,19, porque é 0,15 mais um conjunto de bytes referentes para armazenar um inteiro, que nesse caso são 4, né? Então, aqui ele vai do 0,15 para o 0,19. E então, esse vai ser o cálculo que ele vai imprimir. Então, se eu pedir para imprimir, né, o valor da variável P, ele vai imprimir o valor 0,19. Agora, se eu pedir para imprimir o valor apontado por P, né, então veja, qual que é o valor apontado, referenciado pelo ponteiro P. Né? Então, P, ele agora está, então, o seu valor é na 0,19. Ok? Qual que vai ser o valor? 0045. Bom, então, para imprimir o conteúdo que P está apontando, ele vai ter que pegar, então, olha, na 0,19. O que é a 0,19? Qual que é o valor? Né? 00045. E ir nesse endereço e imprimir o valor que está lá. Entretanto, aqui é lixo, né? Porque a gente não inicializou nada aqui com valores. Da mesma forma, nós podemos utilizar um ponteiro para retroceder na memória usando ponteiros. Bom, vamos ver um exemplo? Considere o nosso contexto da memória, okay? Em que, no início, né, o nosso ponteiro P ele estava na posição 0,15. Okay? Então, seu valor é o endereço 0011. Se chegar a instrução P menos, o que vai acontecer? Né? Vamos verificar? Então, o que? Né? Estou pedindo o ponteiro ande uma posição para trás. Mas que posição? A posição referente à quantidade de bytes para representar o seu tipo. Se P é do tipo inteiro, então ele vai ter que voltar 4 bytes. Com isso, ele vai subtrair, então, do endereço de P, 0,15, ele vai subtrair menos 4 bytes, ficando, então, com 0,11. Se eu pedir, então, para imprimir o valor do conteúdo de P, né? Então, qual é o endereço que a variável P está apontando, né? Ele vai imprimir o valor 0,11. Agora, se eu pedir para imprimir o valor que P está apontando, veja que agora ele vai ler o seguinte, 011, o endereço é 00020. Qual é o valor que está no 0020? Bom, então ele vai pegar os 4 bytes e vai ler e vai imprimir na tela. Veja que ele vai imprimir um número ruim aqui, um número talvez até mesmo desconhecido, porque ele pegou um byte a mais aqui, um byte a mais, e vai imprimir um certo lixo para o nosso usuário, mas vai interpretar essas sequências de zeros e uns como um número, porque nós usamos a máscara porcentagem dele. Então,
Então, quais são as regras que nós devemos considerar? Bom, a primeira é, cada vez que um ponteiro for incrementado, ele aponta para a posição de memória do próximo elemento do seu tipo base. Então, é necessário, ao somar, né, eu não irei somar diretamente 1, eu serei somar mais a quantidade de bytes necessária para representar aquele tipo de dados do ponteiro. Se é um ponteiro de char, eu vou sempre somando mais um, mais um, mais um, toda vez que eu colocar o mais. Agora, se for de float, um float são necessário 4 bytes. Então, toda vez que eu fizer o ponteiro mais, eu vou estar sempre somando mais 4 bytes ao ponteiro. E se for de double? Double são 8 bytes. Então, toda vez que eu fizer o ponteiro mais, eu vou somar mais 8 ao endereço do ponteiro. Por isso que chamamos de aritmética de ponteiros. Bom, e a mesma coisa também quando nós decrementando. Toda vez que nós decrementamos, nós vamos apontar para a posição de memória do elemento anterior do seu tipo base. Ou seja, se for do tipo char são necessários 1 byte para representar o char. Então, eu vou subtrair menos 1 ao endereço do meu ponteiro. Agora, se o ponteiro for do tipo float, são necessários 4 bytes para representar um float. Toda vez que eu subtrair, fazer o ponteiro menos, eu vou ter que então andar 4 bytes a menos do endereço do meu ponteiro. Bom, outras regrinhas. Não é possível multiplicar ou dividir ponteiros, ok? Não se pode aplicar operadores de deslocamento, são os chamados shifts, né? E nem mascaramentos de bits com ponteiros, tá? Caso você não saiba o que é isso, procure na internet. É uma coisa interessante de se conhecer, mas foge ao escopo da nossa matéria. E não se pode adicionar ou subtrair o tipo float ou o tipo double de inteiro. Então, eu não posso pegar e falar que o ponteiro recebe ponteiro dividido por 2. Ou ponteiro recebe ponteiro menos 1.5. Por quê? Né? Endereços de bytes somente são inteiros. Bom, então você deve estar se perguntando, professor, é possível ver se um ponteiro aponta para uma posição de memória anterior, a posição apontada por um ponteiro? Sim, sim é possível, né? Bom, vamos considerar o seguinte exemplo para facilitar a compreensão, né? Então, nós temos a variável c, que é do tipo char, o seu endereço é 010 e o seu conteúdo é o valor a. Nós temos a variável x, que é do tipo int, o seu endereço é 011 e o valor é 10. Temos uma variável p, que é um ponteiro para inteiro, e o seu endereço é 019. E o valor é 011. Então, veja que P está apontando para o endereço de x. Então, P está apontando para a variável x. Bom, e um outro P2 é um inteiro, também um ponteiro de inteiros, ok? Em que o seu endereço é o 023. Entretanto, o seu valor é o 040. Ou seja, P2 está apontando para a memória, posição 040 da memória. Se você fizer a seguinte instrução, né? If P é menor que P2, né? Se for, ele vai imprimir esse texto aqui na tela do nosso usuário, ok? Bom, desculpa aqui, faltou um abre aspas aqui, tá bom? Porque é só um texto simples. O que nós vamos fazer? O que o computador vai fazer para tomar essa decisão? P. Qual é o valor de P? O valor de P é 0,11. 0,11 é menor que o valor de P2? O valor de P2 é 0,40. 0,11 é menor que 0,40? Verdade. Então, ele vai imprimir na tela do usuário esta mensagem. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco aí sobre a aritmética de ponteiros, né? Que é uma parte, embora nós vemos apenas um pedacinho nessa disciplina, e você pode procurar mais sobre o assunto para maior destreza na linguagem C.